Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Aqui é o Frank voltando para trocar aquela ideia legal com vocês. E a ideia da vez é a seguinte: vocês que têm mais ou menos a minha idade aí, entre 30 e poucos, 40 e pouquinhos, né? Vocês sabem exatamente como foi viver aí os anos 90, por exemplo, né? Ou 80, que foi pra mim, hoje em dia vendo, foi a melhor época para se viver na face da Terra, né? Os anos 80. O que eu quero dizer com isso? Que conforme as coisas foram acontecendo, né? O mundo foi avançando e o tempo passando, a gente meio que vê uma modificação aí na galera, né? O pessoal mudou bastante. Por exemplo, hoje em dia o pessoal é muito sensível com tudo e qualquer coisa, né? Hoje em dia você não pode mais dar umas palmadinhas no filho, né? Você tem que ficar ouvindo desaforo e ficar quieto, né? Porque, porra, não pode bater porque é crime, né? Eu sou totalmente contra isso. Eu acho que se o filho ou filha fez besteira, tem que tomar uns tapinhas assim para poder aprender que o que é errado, sabe? E o que é certo. Ah, mas Frank, depois de certa idade a pessoa já sabe o que é certo e errado. Sim, sabe, mas por culpa disso aí vai deixar do pai ou a mãe ser ativo, sabe? De dar um esporro bem dado, de dar um tapa na cara se precisar. Cara, porra. Por favor, cara, por favor. Ah, mas tem a lei da criança e o adolescente que não funciona pra porra nenhuma. Não funciona pra porra nenhuma. E se existe e eles vão em cima, sinceramente só piora toda a situação, porque a criança passa a ser mimada. Mimada, cara, mimada. Hoje em dia a gente tem muita criança, criança e adolescente também, que é muito mimado. Não mimado porque os pais e a mãe mimaram, mas porque a própria lei fez eles ficarem mimados. Entendeu? Cheio de não me toque, cheio de papinho, cheio disso, desaforo. Grita com pai, grita com mãe, bate pai, bate mãe. Poxa, isso é culpa da lei, que não permite que os pais façam nada contra a criança ou contra o adolescente. Tá entendendo o que eu tô falando? O público hoje em dia ele é muito sensível, né? Mas esse não é o ponto que eu tô querendo falar. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, que na minha opinião os anos 80 e 90, principalmente os anos 80, foi um ano de muita atitude, né? Foi um ano em que as músicas eram muito melhores, os filmes eram muito mais incríveis, de verdade, né? Os anos 90 também ainda pegou aquele ali, mas já meio que pegou o finalzinho, vamos dizer assim, de tudo que os anos 80 trouxe, né? Tudo de bom ali, tudo de legal, tanto que hoje em dia ou a galera chama de vintage ou então chama de nostálgico, porque essa foi uma época boa de se viver. Entendeu? Filmes maravilhosos, cara, da época ali dos anos 80, hoje em dia são clássicos, ou cult, né? Que na época eram bem ruins, mas hoje em dia são cult, né? Muito filme aí, por exemplo, do HP Lovecraft, né? Que são filmes ruinzinhos, né? Mas é cult hoje em dia, né? Então assim, cara, tem muita coisa daquela época que hoje em dia não se aplica, né? Porque os tempos são outros, a vida é outra, a visão do mundo é outra. A gente sabe que isso vai sempre mudar de geração para geração. Por exemplo, a geração da minha mãe vê a minha geração de uma forma estranha. A minha geração vai ver a geração da minha filha de uma forma estranha. A geração da minha filha vai ver a geração da filha dela como uma forma estranha. E assim por diante. Porque a galera tá sempre inovando, a galera tá sempre indo de acordo com a evolução, sabe? Só que por muitas vezes tudo isso aí acaba ficando muito ruim, cara, muito chato, porque você não pode mencionar nada porque pode agredir alguém, você não pode falar nada, nenhuma piada porque aquilo ali pode agredir tal pessoa, aí o indivíduo vai lá e processa a outra pessoa porque fez uma piada e ela se sentiu incomodada. Ué, se sentiu incomodada porque é só uma piada, cara, é só uma piada. A gente vive num mundo onde a piada tem que ser explicada. Piada não é pra ser explicada, cara. A piada é pra ser sentida, entendeu? A piada é pra você rir. E hoje em dia tem que explicar a piada, porque senão a pessoa toma processo. É um mundo muito chato de se viver. É um mundo sem atitude nenhuma. É um mundo que não traz nada de novo. É um mundo que parasita o que já existiu, o que já foi sucesso. Esse é o mundo que a gente vive. É o famoso parasita pós-moderno, que o pessoal chama por aí, né? Então, cara, poxa, os tempos que nós vivemos era para ser muito mais foda do que foi ali os anos 80, anos 90, início dos anos 2000, que ainda trazia muita coisa boa, muita música boa, muito filme interessante também,
sabe? Mas, cara, chegou de 2010 pra frente, tudo degringolou pra caramba, né? E piorou ainda mais quando veio aquele movimento Me Too ali, né? Tudo bem, assim, é legal aquele movimento ter acontecido, entendeu? As pessoas que sofreram abusos ali, elas começarem a falar, botar a boca no trombone, tá certo, tem que falar mesmo, tem que denunciar. É safado, tem que ir pra cadeia, não tem essa de pagar fiança porra nenhuma não, entendeu? Fez merda, tem que pagar pela merda que fez, sabe? Mas infelizmente esse movimento aí, ele foi usado muito por outras pessoas também para começar a pagar de vítima, sabe? Para começar a também querer processar outras pessoas, não em si sobre o assunto ele meio que foi morrendo aos poucos, sabe? E aí cada vez mais apareciam mais pessoas que falavam que tinha acontecido isso com ela, aquilo, que não sei o que lá, entendeu? E sinceramente, na grande maioria atual, por exemplo, de alguns anos pra cá, eu vejo que é mais uma tentativa de aparecer do que propriamente ter sido aquele fato, entendeu? Infelizmente, independente do país, tá? Independente do país, infelizmente isso tá acontecendo, porque muitas pessoas tentam tirar proveito disso tudo, sabe? É como que nem essa agenda woke, por exemplo, que a galera fala, né? Que, não existe. Claro que existe. Ela existe para isso, para colocar militância ali, para colocar o seu ponto de vista em obras já consolidadas. Já existe, entendeu? E isso aí fez com que muitos filmes com bom potencial se tornassem medíocres, porque o pessoal que vai assistir filme, ele não vai para assistir militância, ele não vai para assistir discurso, ele vai assistir a obra, ele vai assistir a história, ele vai querer conhecer aquele personagem, entendeu? Então é por isso que esses filmes que a gente vê hoje em dia, seja filme de herói ou grande filme por aí, Absolute Cinemas, né, por exemplo, que a gente quer ver filme, cara, a gente quer ver uma obra, a gente quer se distrair, esse que é o ponto, sabe? E atualmente não é isso. Então quando eu quero dizer que não vivemos mais a época da atitude, é porque toda essa ideia, toda essa coragem de você criar algo novo, acabou. Não existe mais. As pessoas têm medo de criar filmes de comédia com medo de ser processados. As pessoas têm medo de criar um filme realmente original ali porque tem medo que alguém não goste, ou essa cultura woke, ou qualquer outra pessoa aí não goste do assunto, entendeu? E acaba não criando, ele acaba simplesmente copiando ou fazendo reboot de alguma coisa, ou remake. Desnecessário, cara, na minha opinião. Infelizmente a gente não vive mais a época dos grandes diretores, grandes roteiristas, grandes cineastas. Não vivemos mais. Grandes atores hoje em dia que já estão aposentados, sabe? Grandes diretores também já estão aposentados ou estão próximos a se aposentar. Então o que a gente tem de bom no cinema hoje em dia é porra nenhuma. Bom na música, ainda existem muitas bandas boas, cara. Muitas bandas boas. Mas ainda assim o som é muito fraco, na minha opinião, hoje em dia. De rock, por exemplo, né? Ou música pop, sabe? É muito fraco. Poderia ser melhor? Sim, mas não tem atitude, sabe? Hoje em dia as músicas elas são mais uma cópia do que já aconteceu do que propriamente algo original, por exemplo, entendeu? Tanto que se você parar pra ver, você tentar ouvir alguma música, você vai ver que essa música tem a ver com alguma outra música do passado, em algum momento, entendeu? Seja acorde, seja uma batida, seja até mesmo um refrão. Não tem nada original hoje em dia, porque qualquer que seja a mídia, ela tá copiando o que já foi sucesso no passado. É por isso que eu falo que atualmente não vivemos a atitude, vivemos o copia e cola, vivemos o parasitismo pós-moderno. E isso é muito triste para mim. Existem poucas coisas que ainda se aventuram nessa jornada de tentar trazer algo original pra gente. Só que já tem tanta porcaria por aí que a gente sequer dá a mínima da existência, entendeu? A gente sequer dá atenção, e se sai a gente fica com muito pé atrás, a gente nem vai ver, deixa sair no streaming, por exemplo, sabe? E a facilidade hoje em dia de você ter um bom conteúdo, de você consumir algo muito bom, é muito mais fácil, porque existem os streamings, né? Mas nem mesmo os streamings estão indo nessa boa, sabe? Estão criando coisas originais que realmente são boas. Não, porque eles ainda estão muito atrelados a esse momento de sensibilidade, sabe? E eu não digo isso apenas no cinema ou nos streamings ou na música. Eu também falo isso nos RPGs. Tem muito RPG que tá usando isso também, entendeu? Esse negócio de sensibilidade. Cara, sensibilidade sempre vai ter. Basta a pessoa chegar para jogar,
conversar, ó, mestre, é isso, pra quem joga RPG, né? Mestre, é isso, isso e isso, eu não me dou muito bem com isso, 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 então eu gostaria que o senhor evitasse no jogo. E o mestre vai evitar, sem problema nenhum. Sempre houve isso, nunca precisou colocar no livro, entendeu? Isso é uma questão de bom senso, é uma questão de bom senso. Se alguma coisa que eu coloco no jogo ali incomoda alguém, eu não vou poder colocar mais. Entendeu? Não tem problema. Agora os jogos de RPG estão usando isso também, de forma muito desnecessária, na minha opinião, sabe? Então, quando eu quero dizer que não vivemos mais o tempo da atitude, eu quero dizer que nós não vivemos mais os bons tempos. A época em que realmente a gente podia fazer o que queria, falar o que queria, entendeu? Da forma que a gente queria. Não tem como. Eu, infelizmente, eu nasci um pouco... Aliás, eu nasci nos anos 80, mas eu não curti os anos 80 de fato, né? Eu comecei a curtir a vida ali dos anos 2000 pra frente, né? Mas eu sei que quem viveu os anos 80 foi uma época louca, foi uma época incrível, fantástica, sabe? Que era festa todo dia, era isso todo dia, era uma música boa, era cinema legal, sabe? Era uma outra vida, era uma outra ideia, era uma outra pegada. Assim como nos anos 90. Entretanto, os anos 90 ele já vem findando todos os anos 80 ali. Toda aquela atitude dos anos 80 ela vai terminando e termina exatamente ali de 99 a 2000. Tanto que de 2000 para frente você pode ver que o mundo ele se torna um pouco mais tecnológico. E não é tentando aqui lembrar de Matrix, não. Porque realmente aconteceu isso. As pessoas elas aderiram muito mais à tecnologia dos anos 2000 para frente. Sabe? Conforme a cada ano foi passando, essa tecnologia foi ficando cada vez mais na nossa vida. Tanto que hoje em dia nós temos o celular que é praticamente um computador em nossa mão, né? E isso era pensado lá nos anos 80? Talvez até fosse, mas não teria como fazer. Hoje em dia é muito mais fácil você fazer, sabe? Hoje em dia tem até mesmo o smartwatch, cara, que é um celular no teu pulso, no teu punho, no teu pulso ali. Punho quer dizer que pulso é para medir o sangue, né? Então, cara, sabe, a gente não vive mais uma época foda, vamos dizer assim, sabe? A gente vive uma época em que a gente tem medo de falar as coisas que a gente quer, a gente consegue ter menos atitude do que deveria ter para criar algumas coisas, para mostrar algumas coisas, sabe? Porque a gente tem medo de ser criticado. A crítica desse mundo que a gente vive agora, dessa nossa atualidade, ela é muito mais alta, sabe? A cobrança ela é muito mais alta também, de forma desnecessária, na minha opinião, sabe? Eu acho que esse negócio de sensibilidade, essas pessoas sensíveis, elas devem colocar a mão na cabeça que tipo assim, tudo pra mim me incomoda, isso e aquilo, sabe? Eu não consigo viver com isso, você me ofendeu, porra, cara. Vai ser sensível assim longe, cara. Vocês acham que quem cresceu nos anos 80, 90 e 2000 até, cresceu com toda essa sensibilidade? Não. Essa sensibilidade veio surgir de 2015 pra cá. Entendeu? Esse povo aí que é sensível pra caramba, que não pode fazer isso e aquilo, sabe? Tanto que na época do Orkut lá, quem é do Orkut lembra, tem aquele negócio Nutella e raiz, sabe? Vira e mexe até aparece aí às vezes, cara. E isso é legal pra caramba. Mas é essa a ideia, entendeu? É Nutella e raiz. E o Nutella hoje em dia é o sensível. E a gente continua a raiz, sabe? Quem é da antiga continua a raiz, porque não tem como modificar, ou por que modificar alguma coisa, sabe? Porque pra gente é uma coisa boa viver. Hoje em dia, claro, a gente vive de nostalgia, infelizmente, né? Mas quem viveu de fato esse tempo, porra, foi bom pra caramba. Eu, por exemplo, vivi os anos 2000, o início dele, porra, cara, de uma forma muito boa, criando várias amizades, curtindo várias coisas, vários filmes, vários rocks também, conheci muita gente legal. E todas as pessoas que eu conheci, nenhuma delas tinha esse negócio de sensibilidade. Era sensível, entendeu? Não, todo mundo era de boa pra caramba, todo mundo tinha atitude, cara. E hoje, a atitude é o que a gente tem de menos. É muito mais reclamação, é muito mais choro, sabe? É muito mais processinho. Infelizmente, cara, infelizmente, o mundo que a gente vive, se ele não mudar, a ideia dele ir pra pior é muito maior. É 100%, entendeu? Porque, cara, as coisas, sei lá, ultimamente elas dão um pouco de raiva, sabe? A gente não pode falar nada com a pessoa, vai ser cancelado, isso e aquilo. Porra, cara, eu tô sendo eu mesmo, cara. Quer que eu faça o quê? Entendeu? Você tem que se atualizar.
para as coisas modernas. Você não pode falar mais dessa forma. Pô, cara, quer proibir a minha forma de falar, a minha forma de andar? Daqui a pouco quer proibir também a minha forma de respirar. Isso não pode acontecer, cara. Não pode, não pode. Porque atitude a gente precisa ter sim. Independente pro que seja. A gente precisa ter atitude. Então, vamos ter atitude de mais e choro de menos. Entendeu? Sensibilidade de menos. Beleza? Se você concorda comigo, manda aqui nos comentários a tua opinião, porque é muito legal a gente poder trocar essa ideia, cara, porque eu quero saber se você também acha que esse mundo sensível demais pode vir a estragar aí no futuro. Eu tenho certeza que vai estragar, tenho certeza sim, cara, mas manda aí pra gente trocar essa ideia, beleza? Pra vocês que estão chegando aqui agora no canal, sejam todos muito bem-vindos e espero que vocês gostem aí do conteúdo. Como eu sempre falo, eu não faço roteiro pra nenhum vídeo aqui que eu faço, tá? Então, espero que vocês gostem aí da minha sinceridade. Muito obrigado a todos vocês que estiveram comigo aqui até agora e tamo junto.